Vamos hoje falar da nossa Parashá Ki-Tisa. A Parashá Ki-Tisa, o nome, literalmente, Ki-Tisa significa quando você levantar. Tisa vem do verbo levantar, que na verdade aqui está falando sobre uma contagem do povo judeu. E é interessante que até em português também a gente tem esse mesmo conceito de fazer um levantamento. Quando a gente faz uma contagem, a gente acaba também, o português acabou também absorvendo esse conceito do Lashon HaKodesh, do hebraico, e também a gente chama de uma contagem, um levantamento, e a gente vai entender por quê. É interessante que aqui a nossa Parashá, ela traz um conceito importante que a gente já repetiu, já ensinou algumas vezes, que é justamente o conceito que a Torá ela não está na ordem cronológica que foram acontecendo cada um dos eventos. Uma das provas disso é que um dos assuntos da Parashá, o começo da Parashá, fala sobre a contagem do povo judeu. Na continuação da Parashá, a gente vai ver que vai aparecer um outro assunto central, que é o bezerro de ouro, e a gente vai ver que, na verdade, a contagem do povo judeu aconteceu depois do episódio do bezerro de ouro, e a gente vai tentar depois conectar essas duas informações. Vamos tentar ir passando, pelo menos, nos principais assuntos, e vamos entender como tudo isso está conectado. Mais um ponto aqui é que já é, assim o Midrash fala, já é a terceira contagem que está sendo feita de Am Israel. Que outras contagens foram feitas? A primeira contagem foi feita quando Yaakov e os seus filhos estavam indo para o Egito para se encontrar com Yosef. Então a Torá conta 70 pessoas, Shivim Nefesh, que estão indo lá para Mitzrayim. A segunda contagem é quando justamente o povo judeu saiu do Egito e estão se preparando para receber a Torá, que tem aquele número de aproximadamente 600 mil homens que estavam lá recebendo a Torá. E agora a gente está logo depois, um dia depois do Yom Kippur. Por que é tão importante essa data aqui do Yom Kippur? Vamos só lembrar um pouquinho da cronologia do que vai acontecer, e aí a gente volta aqui para a nossa Parashá. A gente sabe que o povo judeu, eles saíram do Egito, eles saíram no dia 15 de Nissan, que é o dia que a gente comemora Pesach. Então, no dia 14 foi a oferenda do Corban Pesach, no dia 15 foi a saída. A gente passou no deserto aqueles 50 dias se preparando para poder receber a Torá, a revelação de Deus no Monte Sinai. Então, 50 dias depois, isso caiu no dia 6 do mês de Sivan. Então, no dia 6 de Sivan, a gente recebeu, na verdade, não foi o recebimento de toda a Torá, foi a revelação de Deus no Monte Sinai, onde Deus ele apresentou os 10 mandamentos, e que, na verdade, toda a Torá ela está contida dentro dos 10 mandamentos. Deus ele fez as tábuas com os 10 mandamentos. Vamos hoje, Bezrat Hashem, falar um pouquinho dessas tábuas. E Moshe Rabbeinu subiu para passar 40 dias e 40 noites recebendo a Torá no Monte Sinai. O que aconteceu quando Moshe estava lá no Monte Sinai? A gente vai depois entrar um pouquinho mais de detalhes. 40 dias depois, o povo judeu fez o bezerro de ouro. Então, se a gente fizer a conta, desde a subida até a descida de Moshe Rabbeinu, 40 dias, o Reta Egel, no bezerro de ouro, aconteceu no dia 17 de Tammuz, que é um dia muito triste até hoje para Am Israel, um dia de tristeza para Am Israel, um dia de jejum, que aconteceram outras tragédias no dia 17 de Tammuz também. E depois disso, Moshe ele vai subir de novo no Har Sinai, passar mais 40 dias implorando para Deus para perdoar
o povo judeu. Deus vai mandar Moshe descer para esculpir as segundas tábuas e, finalmente, ele vai subir uma terceira vez, que é no Rosh Chodesh de Elul, e ele vai ficar 40 dias. Então, se a gente pegar o Rosh Chodesh Elul e 40 dias depois vai ser a descida de Moshe com as segundas tábuas, isso cai no dia 10 de Tishrei, que é o dia do Yom Kippur, o dia que Deus finalmente perdoou o povo judeu pelo terrível Reta Egel, pelo terrível bezerro de ouro. Então, essas foram as 3 vezes que Moshe subiu. Então, olha o que o Midrash fala, que essa contagem está acontecendo um dia depois que Moshe ele desceu, um dia depois do Yom Kippur, quando Moshe ele desceu com as tábuas. Por que foi contado o povo? Então, o Midrash aqui traz um paralelo com um pastor de ovelhas, e essas ovelhas foram atacadas por um lobo, e agora esse pastor ele quer saber quantas das ovelhas queridas que ele tem que sobraram depois desse ataque do lobo. Da mesma maneira, a nossa paraxá está contando aqui que Deus ordenou para Moshe uma contagem do povo judeu depois do bezerro de ouro, entre aspas, para saber quantas pessoas sobreviveram a essa terrível transgressão. A gente vai ver que tiveram muitas mortes associadas ao bezerro de ouro e vamos entender por que cada um morreu, qual que foi exatamente o erro que o povo judeu cometeu. A gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais. Mas essa contagem, aqui tem uma pergunta óbvia, que o Midrash ele também levanta essa pergunta. Essa comparação com o pastor é uma comparação um pouco esquisita, porque o pastor é um ser humano limitado, ele realmente não sabe quantos animais sobreviveram ao ataque do lobo, mas Deus ele sabe tudo. Então, por que Deus está pedindo uma contagem do povo judeu se ele já sabe quantas pessoas que sobreviveram? Tem aquela resposta clássica que, da mesma maneira que um colecionador de moedas, ele já sabe quantas moedas ele tem, mas ele tem prazer de contar suas moedas queridas, assim também Deus, ele tem prazer de contar o seu povo querido. Uma segunda ideia aqui que o Midrash ele traz para a gente é que Moshe ficou muito preocupado como que vai acontecer perante todos os povos do mundo. Todo mundo escutou esse terrível pecado do bezerro de ouro. 40 dias depois de terem visto a revelação de Deus no Monte Sinai, foi uma grande vergonha para o povo judeu. 40 dias depois da gente falar nascer de Nishma, a gente quer receber a Torá, a gente não quer nem saber o que está escrito, a gente recebe a Torá de coração e 40 dias depois a gente fez esse bezerro de ouro. Então, o que acontece? Seria aqui uma grande vergonha para o povo judeu. Então, Deus, ele falou para o povo judeu, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem, e aqui a gente vai entender o motivo do nome da paraxá, Kitissá. Tissá, como a gente falou, de Seul, de levantar, de erguer. Eu vou erguer novamente o povo judeu perante todos os povos do mundo, para eles saberem como eu amo esse povo, que eu estou perdoando vocês um perdão completo, e Bezrat Hashem, isso vai ser sabido, essa contagem vai mostrar o amor que Deus sente pelo povo judeu. E mais um ponto, que a própria linguagem da Torá, ela também traz esse conceito, que aqui teve um Pidyon Nefesh. O que é Pidyon Nefesh? Alguém, por exemplo, isso é um conceito que aparece numa outra lei interessante da Torá, quando alguém é dono de um animal e ele não cuida do animal da maneira que ele deveria ter cuidado, por exemplo, quando é um animal muito agressivo, que já é sabido que esse animal oferece risco para a vida das pessoas, e a pessoa não cuidou desse animal, e esse animal matou
um ser humano. Então, ele tinha o caso que a Torá traz, o caso de um boi que não foi cuidado da maneira devida, já é um boi considerado um boi agressivo, e ele vai lá e ele mata uma pessoa. A Torá fala que essa pessoa tem pena de morte, mas, obviamente, não estamos falando aqui de uma morte que é causada pelo Beit Din, uma morte do tribunal rabínico. Por quê? Porque ele não é um assassino, foi o animal dele que matou, foi a negligência dele que matou, mas não foi um assassinato que ele fez com as suas próprias mãos, então não pode ser castigado com pena de morte do tribunal rabínico, ele tem uma morte celestial. Mas a Torá fala para a gente que ele pode fazer um pidyon nefesh, ele pode doar uma certa quantidade de dinheiro que vai ser doado para a família da pessoa que morreu, e isso vai ser um resgate da sua alma, ele vai resgatar a alma dele dessa pena de morte celestial que essa pessoa tem. Da mesma maneira, Deus falou para Moshe estava desesperado, rezando pelo povo, e Deus falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma contagem agora do povo, cada um do povo vai doar um machatzita shekel, uma moeda de meio shekel. Shekel é, na verdade, uma medida de peso. Então, vai doar essa moeda, e Deus ensinou para Moshe Rabbeinu exatamente como deveria ser cunhada, deveria ser feita essa moeda, esse machatzita shekel, e cada um do povo vai doar, e esse ato de doação, esse ato altruísta, isso vai ser um pidyon nefesh, vai ser um resgate da morte celestial que o povo inteiro tinha recebido por terem participado aqui do bezerro de ouro. Ainda não entramos nos detalhes, a gente vai chegar lá, exatamente qual foi o erro do bezerro de ouro. Então, só para lembrar, a gente então está vendo que a Parashá não está em ordem cronológica, a Parashá está começando com a contagem, mas essa contagem vai acontecer depois do erro do bezerro de ouro, e justamente essa doação do Mahatzita Shekel, que vai ser usado para contar o povo judeu, também vai ser usado como um pidyon nefesh, como um resgate da alma dos Yehudim que tinham essa pena de morte celestial que estava rondando sobre a cabeça deles. Também outro detalhe interessante, que essa doação do Mahatzita Shekel, toda essa prata que foi doado nessa contagem, a prata foi usada para os Adanim, as bases onde se apoiavam aquelas pranchas de madeira para formar o Ohel Moed, aquela tenda principal do Mishkan, do nosso templo móvel. Justamente essa doação vai ser as bases do Ohel Moed para ensinar para a gente que a base de toda a espiritualidade é construída através da caridade, através da doação. Isso constrói as bases do povo judeu. Então, isso é o primeiro ponto, esse Mahatzita Shekel. Depois disso, foi instituído uma doação anual, fora essa doação que aconteceu uma única vez para a contagem do povo. Anualmente, o povo judeu doava o Mahatzita Shekel também, só que esse dinheiro era usado para um outro fim, era a compra dos korbanot, a compra de todos os sacrifícios comunitários que eram oferecidos todo dia lá no Beit HaMikdash. Então, o povo participava através desse Mahatzita Shekel anual. Isso era doado normalmente no mês de Adar. E a gente vai ver, Bezrat Hashem, quando estiver chegando a festa de Purim, a gente vai ver que está conectado essa doação do Mahatzita Shekel com o costume que a gente tem também no mês de Adar, perto da festa de Purim, também de fazer a doação até hoje em dia do nosso Mahatzita Shekel, que na verdade é um Zeicher, né? Hoje em dia, como infelizmente não temos mais o nosso Beit HaMikdash, a gente tem um Zeicher, a gente faz uma doação simbólica desse Mahatzita Shekel que era feito antigamente. Depois disso, a gente vai falar sobre um utensílio. A gente, na verdade, já praticamente acabou de descrever todos os utensílios do Mishkan,
Então, a gente já, 2 parashot inteiras foram dedicadas para a construção do Mishkan, principalmente a Parashat Terumá, falou da grande maioria dos utensílios, de tudo que tinha dentro do Mishkan, na estrutura e os utensílios. A Parashat Tetzaveh terminou de falar mais alguns utensílios que faltavam e as roupas dos Kohanim que eles usavam para fazer os serviços dentro do Mishkan. E faltou um último utensílio, que é o Kior. O Kior é um lavatório. Ele era usado para que os Kohanim, antes de fazer o serviço espiritual, eles tinham que fazer a lavagem das mãos e dos pés. E a verdade é que é interessante, os nossos sábios explicam que eles tinham que lavar a mão e o pé juntos. Então, eles juntavam a mão e o pé. Aqui na câmera vai ficar difícil a gente fazer o gesto de juntar a mão e o pé, mas as mãos e os pés eram lavados juntos. Não tem nada a ver com limpeza física, não é para estar com as mãos limpas, e sim tem a ver com o conceito de kedushá, conceito de santidade, e tem alguns simbolismos importantes. Tem o simbolismo que as mãos e os pés representam as extremidades do corpo, mesmo nas nossas partes mais extremas, a gente quer estar em pureza para servir a Hashem, demonstrando que eu quero servir a Hashem com toda a minha pureza, com todo o meu corpo. Eu quero uma conexão completa com o Criador do mundo. E também a Netilat Yadayim, que a gente faz hoje em dia, tem uma alahá que antes de todas as tefilot, o correto é a gente fazer Netilat Yadayim, a gente fazer a lavagem das mãos. Não é por motivos de higiene, de limpeza, é por motivos de kedushá, para no momento da tefilá, que é considerado hoje em dia o nosso serviço, a avodá que a gente pode fazer hoje em dia, que entrou no lugar dos korbanot, dos sacrifícios, que essa avodá, ela também seja feita num estado de pureza espiritual. Esse quior, ele era feito de cobre. E da onde foi conseguido esse cobre? Dos espelhos das mulheres. As mulheres doaram os seus espelhos, que na época eram feitos de cobre, e com esse espelho foi feito esse quior, esse utensílio que era usado para a purificação dos Kohanim durante o serviço. Depois disso, a Parashá fala para a gente sobre o Shemen HaMishcha. O que é esse Shemen HaMishcha? É o óleo de unção. Para que ele servia? Foi um óleo que, na verdade, é um azeite misturado com vários tipos de especiarias. Tem uma lista toda na Torá de quais especiarias eram usadas e as quantidades de cada uma das especiarias. E esse Shemen HaMishcha, originalmente, ele era usado para consagrar, para santificar os Kohanim, tanto o Kohen Gadol, o Aaron Kohen, quanto os seus filhos, para que eles fizessem todo o serviço do Mishkan, e Bezrat Hashem, futuramente, os Kohanim, que vão servir também no nosso templo sagrado, e os próprios utensílios do Mishkan, eles também passaram por esse processo de unção, também foi vertido em cada um deles esse Shemen HaMishcha, esse azeite misturado com as especiarias. E olha que interessante, ele é chamado pela Torá de Shemen HaMishcha HaKodesh, o Shemen HaMishcha sagrado. Então, a verdade é que a palavra Kodesh, ela significa uma coisa que está separada para um propósito mais elevado. Então, tudo que aonde era vertido esse Shemen HaMishcha, isso ficava separado para algum tipo de trabalho mais elevado, como os Kohanim, como todos os utensílios que foram usados no nosso Mishkan. Futuramente, esse Shemen HaMishcha também foi usado na escolha dos reis para ungir o Melech Israel. Toda vez que um rei de Israel ele era escolhido, o processo para ele ser consagrado, para ele ser santificado, para assumir esse cargo, era justamente verter
esse Shemen HaMishcha na cabeça do rei. E, olha que interessante, o único Shemen HaMishcha que foi preparado durante toda a história do povo judeu foi o Shemen HaMishcha de Moshe Rabbeinu. Ele, particularmente, ele pessoalmente, ele preparou esse Shemen HaMishcha e foi o único Shemen HaMishcha de toda a história. Ele foi sendo usado durante toda a história do povo judeu, e a verdade é que no final do primeiro Beit HaMikdash, quando já estava tendo ameaças de invasão dos babilônios, foram escondidos alguns dos utensílios do Beit HaMikdash, inclusive o Aron HaKodesh, e o Shemen HaMishcha também, ele foi escondido. Esse óleo que foi produzido pessoalmente por Moshe Rabbeinu, ele foi guardado. No segundo Beit HaMikdash já não tinha mais o Shemen HaMishcha. Os Kohanim, eles se transformavam em Kohanim, vestindo as suas roupas de Kohen. Então, o Kohen Gadol vestia as suas 8 roupas, o Kohen normal vestia as suas 4 roupas, e assim ele era consagrado. Já não tinha mais o Shemen HaMishcha. E Bezrat Hashem, quando vier o Mashiach, um dos grandes milagres é que esse óleo ele vai voltar a ser revelado, e o próprio Mashiach, o nome Mashiach significa ungido, que é do Shemen HaMishcha. Esse Shemen, esse óleo de unção. Por quê? Porque o Mashiach ele vai ser o Melech Israel, e ele vai precisar passar por esse processo de ser ungido para assumir, para se elevar espiritualmente e poder assumir essa posição de Melech Israel. Então, daqui vem o nome Mashiach, que é o ungido, aquele que vão verter sobre ele o Shemen HaMishcha para que ele possa ser consagrado. Também a gente vai ver nessa parashá a escolha dos arquitetos do Mishkan. Tem 2 arquitetos que vão cuidar de todos os trabalhos. Um era chamado Betzalel e o outro Ahaliav. Interessante que, de certa maneira, o Betzalel acabou ficando muito mais famoso do que o Ahaliav, e algumas vezes a Torá acaba mencionando o Betzalel sem mencionar o Ahaliav, mas nessa parashá os 2 são apontados como os arquitetos-chefes do Mishkan. Olha o que o Midrash fala, para mim, era uma informação que eu não conhecia. O Betzalel, no momento que ele foi apontado como arquiteto-chefe do Mishkan, ele tinha 13 anos, olha que incrível. E mesmo assim, a Torá fala dos grandes níveis de sabedoria que o Betzalel tinha, e o próprio nome Betzalel significa Betzel Kel, que ele morava na sombra de Deus. Então, ele tinha um entendimento tão grande dos mundos espirituais que, justamente por esse motivo, mesmo numa idade tão jovem, ele já tinha uma conexão tão intensa com Deus, e era esse o mais importante. A verdade que a gente esperaria que um arquiteto-chefe, para construir o Mishkan, quantos diplomas ele tem, quantos PhD e quantos mestrados e doutorados, e a verdade é que todo mundo que construiu o Mishkan não sabia nada sobre construção, não sabia nada sobre artesanato, sobre trabalhos manuais com madeira, com pedras, com metais, mas Deus perguntou quem quer construir o Mishkan, aqueles que o coração deles levou eles a doarem o seu trabalho. Deus iluminou essas pessoas, como ensinam os nossos sábios, Bamakom she'eina nashim tishtadel yotish. No lugar onde não tem ninguém que vai fazer, se levanta e faz. Ah, mas eu não sei fazer, mas mesmo assim vai lá com vontade e Deus vai te iluminar, porque quando alguma coisa precisa ser feita, vai ter esse ata bishmaia. Já contei algumas vezes aqui no shiur, mas é uma história que vale a pena sempre a gente relembrar, de um senhor chamado David Ryan, Zecher Tzadik Libraha. Ele era um shorret, ele era um açougueiro, e ele foi para a Inglaterra trabalhar,
e ele chega numa cidade lá da Inglaterra, depois de um dia de trabalho, ele pergunta onde ficava a yeshivá da cidade. E as pessoas deram risada. Falou, peraí, que yeshivá? Não tem yeshivá nenhuma aqui? Falou, sério, vocês estão brincando. E ele começa a juntar dinheiro, ele começa a ir atrás de doadores, ele começa a ir atrás de pessoas que estavam a fim de ajudar, e ele construiu uma yeshivá. Depois disso, ele ajudou a construir uma midrashá, um lugar para as mulheres estudarem. Depois disso, ele construiu kolelim, centros de estudo para homens casados, e hoje em dia é o maior centro de Torá da Europa. Olha que incrível, foi criado por quem? Por um shochet que não sabia nada de administração, não sabia nada de juntar dinheiro, fundraising, não sabia nada disso. Era um homem com vontade, o coração dele levou, e ele, Baruch Hashem, conseguiu montar a maior yeshiva, o maior centro de Torá que tem em toda a Europa, mesmo alguém que não conhecia absolutamente nada de nenhuma das áreas que ele teve que aprender a lidar. Hashem iluminou ele e ele conseguiu. Depois disso, a Torá fala para a gente sobre o Shabat. Então, começa a falar sobre o Shabat, a proibição da gente fazer trabalhos durante o Shabat. E um detalhe interessante, a gente já viu na Parashá Itró, nos próprios 10 mandamentos, aparece o Shabat. O quarto mandamento é o Shabat. Por que a Torá está repetindo nessa Parashá sobre o Shabat? Então, o Midrash fala para a gente que, na verdade, o que acontece? O povo já entendeu a importância do Shabat. O povo já entendeu, no Shabat a gente não vai trabalhar. Trabalhar não significa só ir para o emprego. Trabalhar tem a ver com os trabalhos construtivos, 39 categorias de trabalho. Isso tem a ver também com eletricidade, tem a ver com não andar de carro, da gente não mexer em celular, da gente não ligar nada que seja elétrico. Então, tudo isso o povo judeu já entendeu, já foi entregue para o povo judeu as 39 categorias de trabalhos que são proibidos no Shabat. Mas olha que interessante, o povo judeu poderia pensar que, óbvio, a gente não vai trabalhar no Shabat, a gente vai respeitar, a gente vai guardar o Shabat, mas agora tem o comando da construção do Mishkan. O Mishkan é a casa de Deus. É óbvio que para construir a casa de Deus a gente pode trabalhar no Shabat. Assim as pessoas provavelmente elas pensariam. Veio Deus e ensinou de novo aqui na nossa Parashá sobre o Shabat, para a gente entender o nível verdadeiro do Shabat. Nem a casa de Deus pode ser construída no Shabat. Olha que incrível, esse é o nível de santidade, de importância do nosso Shabat Kodesh. Nem a casa de Deus, nenhum dos 39 trabalhos pode ser feito no Shabat. Justamente, os 39 trabalhos construtivos, a gente aprende dos 39 tipos de trabalhos usados para a construção do Mishkan. Então, por exemplo, construir, destruir, acender fogo, apagar fogo, costurar, caçar animais, eram todos os trabalhos que eram feitos para construir o Mishkan. Nenhum dos 39 podem ser feitos para construir a casa de Deus. Daqui dá para ter um pouquinho da ideia do quanto o Shabat ele é sagrado aos olhos de Hashem. Então, vem a Torá e repete a proibição de fazer trabalhos construtivos no Shabat para entender que nem mesmo a construção do Mishkan está acima dessa lei do Shabat. E, finalmente, a gente chega aqui no assunto central da nossa Parashá, como a gente começou a aula mencionando, que é o terrível pecado do bezerro de ouro. Vamos entender aqui exatamente o que aconteceu, quais são as condições externas para ter acontecido um erro que é absurdamente difícil de entender de maneira lógica, como um povo que viu Deus na frente deles 40 dias
depois eles fazem um bezerro de ouro. Então, a gente acaba cometendo um erro muito grande. A própria pergunta, como que os judeus fizeram idolatria 40 dias depois de ver Deus na frente deles, a pergunta está errada. Quem falou que o povo judeu fez idolatria? Então, a verdade a gente vai perceber aqui a própria linguagem, depois vale a pena, quem puder em casa, dar uma passada com calma em cada versículo aqui falando sobre o bezerro de ouro, e vocês vão ver que da própria linguagem da Torá, tudo que a gente vai explicar agora fica um pouquinho mais claro. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu, ele foi receber a Torá no Monte Sinai, ele deixou 2 líderes no lugar dele, o Aron, o irmão dele, e o Hur, que era o sobrinho dele. Hur era filho de Miriam. Então, ele avisou para o povo, eu estou indo receber a Torá lá no Monte Sinai, Deus vai ficar 40 dias e 40 noites me transmitindo a Torá, e eu vou descer para trazer para vocês essa Torá de Deus. E Moshe, ele subiu, mas Moshe subiu no meio do dia. E ele avisou para o povo que ele ia passar 40 dias completos. O que é um dia completo? Um dia que tem dia e que tem noite. Então, aquele dia que ele subiu não contava. O povo judeu não entendeu isso e começou a ligar o cronômetro naquela hora. Quando se passaram 40 dias, não os 40 dias que Moshe tinha avisado, mas 40 dias que eles tinham entendido, então, olha só, na verdade, estamos falando de uma diferença de poucas horas, menos de 12 horas de diferença entre o que Moshe avisou e entre o que o povo entendeu. Então, chegou o momento, o cronômetro deu 40 dias e o povo começou a ficar desesperado. Espera aí, cadê Moshe? Ele avisou para a gente que ele está vindo, que ele ia voltar, que ele ia trazer a Torá. Começaram a ficar desesperados. Está escrito no Midrash que o Satan, o Yetzer Hará, começou a querer trazer argumentos, confundir eles, e o Satan chegou no nível de mostrar uma imagem de Moshe Rabbeinu no caixão dele, subindo para o céu morto. Então o povo ficou desesperado. Moshe realmente já não era mais um mocinho, já não era mais jovem. Moshe já estava com muita idade quando ele subiu no Har Sinai para receber. Então, uma conta muito simples. Se ele faleceu com 120 anos, ele estava aqui 40 anos antes, ele estava com 80 anos já. Então, já não é mais um jovenzinho que subiu lá no Monte Sinai e acharam que realmente o Moshe faleceu. E eles ficaram desesperados. O que a gente faz? E eles quiseram, na verdade, não quiseram fazer uma idolatria. Eles quiseram fazer um novo líder que caminhe na nossa frente, que nos conduza. Por que eles acham que eles precisam de um intermediário? Olha que incrível que o Midrash fala, que na entrega da Torá, a revelação divina foi tão forte que o povo judeu não conseguia aguentar, as almas começaram a se separar dos corpos. Deus teve que fazer Triat Metim, ressuscitar as pessoas, juntar novamente os corpos e as almas, e de novo o corpo e a alma se separava, e de novo Deus juntava, até que o povo judeu falou: Moshe, a gente não está aguentando isso, por favor, recebe para a gente a Torá, e depois você vai transmitir. Então, na cabeça do povo, ficou aquela ideia que eles não podem ter um relacionamento direto com Deus, eles precisam ter um intermediário, eles precisam ter um líder que vai fazer a conexão deles com o Criador do mundo. Então, agora eles estão desesperados, eles vão querer um novo líder, mas uma das explicações, por que eles não escolheram o Aron? Se Moshe estava com 80 anos, Aron estava com 83 anos. Não adianta colocar um líder que também vai falecer daqui a pouco e, de novo, vamos ter o mesmo problema. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma imagem, vamos fazer a construção de um bezerro
que esse bezerro, ele vai ser o nosso líder. A escolha do bezerro não foi uma escolha aleatória, tem um conceito da Merkavá, seria como a carruagem que leva Deus pelos mundos celestiais. Ele tem 4 imagens nessa carruagem, e uma das imagens justamente é a imagem de um touro. Então, quer dizer, a gente vai vendo que teve muito pensamento em cima desse bezerro de ouro e até mesmo boas intenções, mas de boas intenções vão ter lugares que vão estar cheios. A verdade é que Moshe tinha avisado, eu estou deixando representantes, Aaron e Hur, vocês se aconselham com eles, se precisar qualquer coisa, eles estão no meu lugar. E assim o povo judeu deveria ter feito, e assim, de certa maneira, eles fizeram, mas eles vieram impor sobre Aaron e sobre Hur que se construísse um bezerro de ouro. O Hur, que era alguém que era um pouco canalha, ele tem um zelo pela honra de Deus, ele se levantou contra o povo, falou, de jeito nenhum, imagina como fazer um bezerro como líder diante de Deus. Ele se levantou contra o povo estava tão obstinado, eles estavam tão perdidos, que eles acabaram assassinando Hur. O Aaron, o que ele pensou? Ele falou, olha, se eu bater de frente com o povo, eles também vão me assassinar e o sangue vai estar na mão deles, a situação deles vai estar cada vez pior, não vai adiantar nada eu fazer que nem o Hur fez, porque vão me matar e vão fazer esse bezerro de qualquer jeito. Então, o Aaron, ele acabou tendo uma ideia de querer ganhar tempo, de querer, entre aspas, enrolar o povo. Olha, vamos lá, eu vou ajudar vocês, peçam ouro para a esposa de vocês. Eles sabiam que as mulheres não vão querer dar o ouro, não porque elas amam as suas joias, porque elas amam Deus, elas têm uma imuná completa, as mulheres não vão querer dar as suas joias, e assim realmente aconteceu, as mulheres não quiseram dar, e os homens trouxeram o seu próprio ouro, e assim o bezerro de ouro tem vários detalhes, os Midrashim contam como esse bezerro ele foi formado, mas, final das contas, o bezerro acabou sendo construído e o Aaron acabou sendo punido, porque uma das explicações que o Aaron ele foi castigado, porque, de novo, com as melhores intenções do mundo, mas ele falou para o povo, olha, vamos juntar ouro e amanhã vamos fazer uma grande festa para Hashem. Então ele acabou colocando um pouco de pilha no povo, ele acabou incentivando o povo a fazer aquela transgressão com um pouco mais de alegria, por isso que ele também acabou sendo cobrado por esse bezerro de ouro. Então, quando Moshe ele estava lá em cima do Har Sinai, Deus virou para ele e falou, Moshe, vai ver o que o teu povo fez, aquele povo que você tirou do Egito, desce lá e vai ver o que eles aprontaram. Aqui o que chama atenção, óbvio, é a linguagem de Deus para Moshe. Vai ver o que o teu povo fez. Agora Deus está tirando das costas dele a responsabilidade. É que nem os pais são chamados na escola pelo mau comportamento do filho. Então a mãe vai lá na reunião, escuta horrores sobre o filho, ela chega em casa para falar com o pai chega no trabalho à noite e a mãe começa, você não sabe o que falaram do teu filho na escola, o que o teu filho apronta? Então aqui está parecendo a mesma coisa, Deus está tirando a responsabilidade das costas dele? Óbvio que não. A verdade, explica o Rashi, que aqui que Deus estava se referindo, quando Moshe estava saindo do Egito, vieram alguns egípcios e quiseram se converter, quiseram se juntar ao povo judeu na saída do Egito, e eles são chamados na Torá de Erev Rav. O que é Erev Rav? Uma grande multidão, uma grande mistura de pessoas. A verdade é que, no fundo, essas pessoas não estavam bem intencionadas, eles estavam com medo de morrer, mas eles não estavam dispostos a aceitar um Deus único. Eles saíram ainda com as idolatrias dominando o coração deles. Então, Moshe, ao invés de se aconselhar com Hashem,
ao invés de pedir autorização para Hashem, se podia levar aquele povo ou não, ele levou na conta dele. Falou, qual o problema que vai ter? Eles querem se converter, eles querem fazer o que é correto, vamos receber eles de braços abertos. Deus está virando agora para Moshe e falou, Moshe, vai ver o teu povo. Deus não está falando sobre Am Israel. Deus está falando sobre os Erevrav, sobre esses egípcios. Porque da grande maioria do povo, quem tinha pecado de verdade, com intenção de fazer idolatria, eram esses Erevrav. E assim está escrito na Torá, que eles viraram para o povo judeu. Depois que o povo judeu tinha feito, com intenções de um novo líder, aquele bezerro de ouro, os Erevrav se levantaram e começaram a falar, olhem Israel, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, e já estão transformando esse bezerro de ouro não em um líder, e sim numa idolatria. Então, um número reduzido de pessoas acabou sim transgredindo em idolatria. A grande maioria do povo não tropeçou em idolatria, eles tropeçaram em fazer um novo líder que fosse substituir o Moshe Rabbeinu. Tiveram 3 categorias, a Torá fala sobre 3 tipos de morte que foram aplicadas ao povo judeu e principalmente a esses Erevrav, esses egípcios infiltrados no povo judeu. Teve a morte através da espada, teve a morte através de uma epidemia, e está escrito que quando Moshe desceu do Monte Sinai, ele viu aquele bezerro de ouro, ele não acreditou, ele viu as pessoas dançando, fazendo a transgressão, não com tristeza, mas com alegria. Então ele jogou as tábuas no chão, ele quebrou as tábuas, e ele pegou aquele bezerro de ouro, ele derreteu, ele moeu aquele ouro, e ele misturou na água, e ele fez o povo judeu inteiro beber aquela água com o pó do bezerro de ouro. Isso também é uma atitude que é difícil de entender. Para que Moshe ele fez o povo judeu beber água que tinha ouro em pó? Parece hoje em dia, lá naqueles restaurantes caros, que vem com pó de ouro na comida. Para quê? Para nada, para jogar o dinheiro no lixo. Mas assim é as pessoas hoje em dia. Será que é isso? É para mostrar uma água com ouro que o povo judeu podia tomar? Obviamente que não. A gente está falando aqui que uma parte pequena do povo, eles fizeram a transgressão de idolatria. Para o Beidin, para o tribunal rabínico, ele poder aplicar uma pena de morte, é necessário 2 condições. A gente precisa de testemunhas e a gente precisa de atraar. Atraar é uma advertência. Precisa ter a certeza que a pessoa que fez a transgressão, que vai ser punida com morte, essa pessoa tem consciência completa do ato que ela fez e da consequência do ato que ela fez. Então, tiveram 3 tipos de pessoas. Tiveram pessoas que foram advertidas e que fizeram idolatria abertamente na frente de testemunhas. Essas pessoas morreram através da espada. Quem aplicou essa pena de morte? Quando Moshe Rabbeinu, ele desceu do Monte Sinai, ele deu um grito, ele falou, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo agora. Quem se levantou? Só a tribo de Levi se levantou. A partir desse momento, a tribo de Levi, eles vão ser os escolhidos substitutos dos primogênitos. Até aquele momento, os primogênitos eram espiritualmente as pessoas mais elevadas do povo. Daquele momento em diante, os primogênitos estão perdendo essa liderança espiritual, e agora quem está assumindo a liderança espiritual do povo judeu vai ser justamente a tribo de Levi. Mas para que Deus perguntou Mil Hashem Elai? Quem está com Deus se levanta e vem comigo? Porque ele quer saber quem está disposto a aplicar a pena de morte através da espada, mesmo que vão ter amigos, que vão ter parentes, que vão ter conhecidos, tem que aplicar a pena de morte. Quem está disposto
a fazer a vontade de Deus e se levantou a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi, eles vão aplicar a pena de morte através da espada para aqueles que fizeram idolatria com testemunhas e com com advertência. Teve um segundo grupo de pessoas que também fizeram abertamente a idolatria, mas que eles não tinham recebido a eles não tinham sido advertidos. Então, Beit Din não pode aplicar a pena de morte. Deus mandou para esse segundo grupo uma magefá, uma epidemia. O primeiro grupo, a Torá fala que morreram na espada 3.000 pessoas. O segundo grupo, a Torá não revela para a gente exatamente quantas pessoas que morreram durante essa epidemia. Mas teve um terceiro grupo que fez idolatria escondido dentro das suas casas. Não dá para saber quem fez, quem não fez. O que Moshe Rabbeinu ele fez? Olha que interessante. Aqui estão me perguntando se tinha Beit Din na época. Já existia o Beit Din, é Moshe Rabbeinu. Ele é o Beit Din, e desde a vinda do Itró, a gente sabe que o Itró, quando ele veio para o povo judeu, já existia um sistema de justiça. Ele até deu uma ideia de montar um sistema que não pesasse tanto nas costas de Moshe Rabbeinu. Então, quer dizer, o Moshe, ele é o Beit Din, ele pode aplicar a Torá da maneira como Deus ensinou que tem que acontecer. Então, teve esse terceiro grupo. Como que a gente vai saber agora quem fez idolatria, quem não fez idolatria? A gente sabe que tem uma passagem muito dura da Torá, muito triste, que é chamado a cerimônia de Sotá. O que é a cerimônia de Sotá? Cerimônia de Sotá é quando uma mulher ela tem uma suspeita que ela cometeu adultério. Não é simplesmente um marido ciumento. Aqui tem alguns indícios que levam a gente a acreditar que essa mulher realmente cometeu adultério. Qual é o principal indício? Ela já foi avisada pelo marido que ele não quer que essa mulher fique sozinho com um certo homem que ele está suspeitando, e fora isso tiveram testemunhas que essa mulher se trancou num quarto com aquele homem que o marido já avisou que ele não queria a esposa com aquele homem. Então, quer dizer, não estamos falando aqui de um caso simplesmente de um marido ciumento. Essa mulher, como ela tem indícios muito fortes que ela cometeu adultério, mas não tem testemunhas. Se tivesse testemunhas, essa mulher e o homem que está cometendo o ato de traição, os dois têm pena de morte. Mas estamos falando de um caso que não tem testemunhas. O que era feito? A cerimônia de Sotá. A mulher ela tinha que beber uma água que era preparada, misturado com um pouco da terra, do chão do Mishkan, e também um pergaminho com o nome de Deus era apagado dentro dessa água, e a mulher bebia essa água, e essa água testava a mulher por dentro. O que quer dizer isso? Se a mulher cometeu a transgressão de adultério, quando essa água entrava dentro da mulher, a mulher tinha uma morte terrível. Se essa mulher era inocente, ela não tinha feito nada, as águas demonstravam que a mulher era uma mulher pura e inocente, e ela poderia voltar a viver normalmente com o marido dela. Então, da mesma maneira que as águas de Sotá, elas demonstravam se a mulher tinha cometido, dentro daquele quarto fechado, a transgressão de adultério ou não, da mesma maneira, beber essa água com o ouro misturado, isso também era como uma cerimônia de Sotá, que todo o povo judeu teve que passar por esse teste, e todos aqueles que tinham feito idolatria dentro da sua casa, eles tiveram também uma morte depois de beber essa água. Os que não tinham feito nada, beber aquela água não causou para eles nenhuma consequência negativa. Então, essas foram as 3 mortes que a gente tinha falado no começo, que Deus vai fazer uma contagem para ver quantos judeus morreram
por causa do bezerro de ouro. A grande maioria dos mortos eram os Zerevrav, mas, infelizmente, tomem cuidado com as más influências. Certamente, eles conseguiram também puxar e influenciar outros Eudim que acabaram indo na onda e acabaram também cometendo idolatria e acabaram morrendo. Mesmo que a grande maioria do povo não fez idolatria, vamos colocar isso na cabeça, que não foi a grande maioria do povo. De novo, a gente falou que na espada foram 3.000 pessoas, de 600.000 homens, foram 3.000 pessoas. Estamos falando de uma parte muito pequena do povo que realmente fez idolatria. Mas mesmo assim, o resto do povo que não fez idolatria fez um erro muito grave, não se aconselharam, tomaram uma atitude precipitada, não tiveram emuná, não tiveram a cabeça no lugar, e Deus falou para Moshe Rabbeinu: Moshe, me deixa, porque eu vou destruir esse povo. Então Moshe falou: opa, Deus está falando me deixa, eu posso impedir Deus de fazer alguma coisa? Deus, se você quer destruir o povo, destrói. Quem sou eu para te impedir? Deus estava dando uma dica para Moshe. A verdade é que Moshe, ele não tinha rezado pelo povo. Quando ele viu o bezerro, ele falou: acabou. Porque o bezerro de ouro se compara com uma noiva que ela traiu o noivo embaixo da roupa. Acabou de se casar e 5 minutos depois ela é pega embaixo da roupa cometendo um ato de adultério. Moshe falou: não tem perdão, eu não vou nem perder meu tempo. Não adianta rezar pelo povo judeu que não vai ter perdão. Deus virou para Moshe e falou: Moshe, me deixa que eu vou destruir esse povo. E Moshe entendeu a mensagem que está dentro aqui do comando de Deus. Quando Deus fala me deixa, significa: Moshe, se você não fizer nada, eu vou destruir o teu povo, mas está na tua mão. Você pode fazer alguma coisa. O que Moshe podia fazer? O que ele fez? Moshe subiu no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, ele fez tefilá. Daqui a gente aprende, mesmo que a espada afiada está na garganta, Altitiaesh, nunca desiste da misericórdia de Deus. Moshe, ele conseguiu salvar o povo judeu inteiro. Aqui a gente conhece aquela famosa passagem que Moshe fala para Deus: olha, Deus, se der para perdoar o teu povo, legal. Se não der, me apaga do teu livro. Uma das explicações que o Rashi traz, fala que Moshe falou: Deus, eu vou ser envergonhado para toda a eternidade. Eu sou aquele líder que não consegui conduzir meu povo para a terra de Israel. Eu sou o líder que não conseguiu impedir a morte do povo inteiro. Se você não vai perdoar o teu povo, me tira do teu livro, não me faz passar essa vergonha. Olha o amor que ele tem pelo povo judeu, que líder incrível. Ele está preocupado: por favor, Deus, salve esse povo. Não, mas eu vou fazer de você um novo povo. Eu não quero um novo povo, Hashem. Eu quero esse povo. Então ele vai passar 40 dias e 40 noites. Deus está no estado de fúria durante esses 40 dias, mas ele vai interceder, ele vai rezar tanto para Deus, que Deus vai escutar Moshe Rabbeinu, e ele fala: Salachti kidvarecha, eu vou perdoar conforme você pediu tanto, você implorou tanto, eu vou perdoar o teu povo. E quando Moshe subiu pela terceira vez, esse é um dos últimos pontos aqui da nossa paraxá, Deus ensinou para ele os Yud Gimel Midot de Rachamim, os 13 atributos de misericórdia, e todas as vezes que o povo judeu está passando por uma dificuldade, quando nossa vida está por um fio, a gente deve mencionar essas Yud Gimel Midot, é o que a gente fala durante todo o Rosh Hashanah, durante todo o Yom Kippur, durante os jejuns, que a gente grita para Hashem: Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet. Para quem quiser,
Bezrat Hashem, a gente precisa voltar a qualquer momento, um curso que a gente já deu aqui na Sharei, que é o curso do Tomer Dvorá, o livro Tomer Dvorá, que explica o que é cada um dos 13 atributos de misericórdia de Deus, e mais do que isso, o Tomer Dvorá ensina para a gente como se comportar na prática a imagem e semelhança de Deus, também nesses 13 atributos. Moshe, ele vai esculpir as segundas tábuas, já que ele quebrou as primeiras, ele esculpe as segundas tábuas, que Deus vai escrever de novo os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos, e finalmente a nossa paraxá termina quando Moshe Rabbeinu, ele desce do Har Sinai e o rosto dele está brilhando. Esse brilho, ele chegou no nível que o corpo dele, a gente sabe que dentro do corpo tem uma Neshama com um brilho incrível. Por que a gente não consegue ver o brilho da nossa Neshama? A gente se conecta tanto com o mundo material que o nosso corpo ele vai ganhando capas de materialidade. Moshe Rabbeinu conseguiu chegar num nível espiritual tão elevado que agora o corpo dele é tão fino que dá para ver o brilho da Neshama dele. Quando ele desce do Har Sinai, o brilho está tão forte no rosto de Moshe, o povo não consegue nem olhar para ele, o povo tem medo dele. Desse dia em diante, toda vez que Moshe ele vai falar com o povo, ele põe uma máscara para cobrir o rosto dele, e quando ele vai falar com Deus, ele tira a máscara dele. Esse é o nível do nosso líder Moshe Rabbeinu, que Baruch Hashem, graças a tudo que ele rezou, ele implorou, ele conseguiu o perdão do povo judeu. Shabbat Shalom.